A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Parecia bem? Amém. Pode se assentar, só ter aqui. Glória a Deus, aleluia. Hoje estava pedindo a Deus uma palavra, e você sabe como é a vida de quem ministra a palavra. Por mais que na tua mente tem muitas palavras, mas não vai se encaixando. E por mais que você poderia pregar várias passagens, mas às vezes não é aquela que Deus quer. E hoje, um pouco antes de eu sair de casa, Deus tocou no meu coração para falar sobre vasos. Aleluias. O interessante é que Deus, Ele, através da palavra dele, nós sabemos que Ele usa muitas das vezes de parábola, de símbolo, de figura, para que eu e você entenda a mensagem que Ele quer passar. E aqui, quando nós observamos que quando Deus fala para Jeremias: levanta-te e desce, podemos observar que Jeremias estava um ponto da vida dele, estava acomodado. Um ponto da vida dele estava, vamos dizer, parado, estava ali descansando. Quem sabe na vida daquele homem ele poderia ter passado muitas provas, porque nós sabemos que naquela época Deus usava os grandes profetas para profetizar, para o povo de Israel despertar e se atentar para a palavra de Deus, porque muitas das vezes não é diferente de hoje. Poucos reconhecem que necessita do Senhor, só na hora da prova que lembramos de Deus. E naquela época era desta forma. Deus abençoava o povo, passava um tempo, quando o povo estava cheio da bênção, esquecia de Deus e voltava a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. E aí Deus levantava o profeta para profetizar. Então eu posso imaginar, a Bíblia não está dizendo dessa forma, mas eu posso imaginar, quem sabe na mente de Jeremias poderia falar assim: já cansei de falar com esse povo, vou descansar um pouco, vou ficar no meu cantinho ali. Por que nós pensamos isso? Eu me incluo nisso, porque muitas das vezes não entendemos o trabalho de Deus. Muitas das vezes achamos que é do nosso jeito. Quantas vezes eu e você já orou por alguém? Quantas das vezes eu e você já orou por nós mesmos, pedimos algo para Deus: Deus, faz isso, e nós olhamos e parece que nada muda, nada vai acontecer. E muitas das vezes dentro de nós falamos assim: cansei, não vou mais fazer mais nada, vou ficar quietinho. Quem sabe na cabeça de Jeremias estava dessa forma. E aí eu imagino a mente do pregador, vai longe. Eu imagino ele colocou uma rede, ele está deitado, não quero mais saber de mais nada, quero ficar aqui tranquilo. E aí vai dizer a palavra que veio o Deus, a voz de Deus veio até ele e falou assim: Jeremias, levanta-te, ou seja, se põe na posição. Aleluias, não é tempo de ficar acomodado. Aleluias, a luta está grande, a dificuldade é grande. Você acha que ainda eu não estou te ouvindo? Se põe de pé, que eu quero falar contigo. Aleluias. E aí ele vai dizer para Jeremias: desce à casa do oleiro. Quando nós falamos casa, o que vem na nossa mente? Intimidade. Aleluias. A casa do Senhor tem intimidade, a nossa casa tem intimidade. Aleluias. Então Deus está dizendo para Jeremias: se põe na posição, aleluias, para de ficar acomodado, acha que eu não vou fazer nada, então vem, tenha mais intimidade comigo, desce para minha casa, vem para minha casa que eu quero te ensinar algo. Aleluias. Mas quando falamos de vaso, nós podemos observar que a Bíblia fala várias coisas sobre vaso. E aqui em Salmo capítulo 31 e o verso 12, olha o que o salmista vai dizer, salmista Davi. Ele vai dizer assim: estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Aleluias. Então Davi naquele momento, eu imagino que ele estava num momento, uma dificuldade na vida dele, que ele se comparou como um vaso quebrado. Aleluias. Mas a mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida é essa. Talvez você está se encontrando como um vaso quebrado, porque quando falamos um vaso quebrado, o que nós pensamos? Se você tem um vaso na tua casa e ele quebra, o que você faz?
joga fora. Para que ter um vaso quebrado? O vaso para mim e para você só tem importância quando ele serve para alguma coisa, colocar as plantas, colocar de enfeite, é bonitinho, isso para nós importa. Mas Deus está dizendo para mim e para você, não importa que o vaso está quebrado, o importante é que ainda é vaso. Aleluias, eu e você somos vaso na mão do oleiro. E Deus está dizendo para mim e para você, as provas muitas das vezes tem quebrado eu, tem quebrado você. Aleluias, quantas das vezes nós viemos para a igreja quebrado. A nossa vontade não é estar aqui, a nossa vontade é estar em casa, reclamamos muitas das vezes, se trancando dentro do quarto, pensando nos nossos problemas. Muitas das vezes o cansaço é tão grande, você fala, eu quero ficar deitado, não quero saber de mais nada. Mas daí você lembra que você é vaso. Aleluias, vaso, aleluias, tem que estar perto do oleiro. Quem não lembra, lá em Atos 9:15, ali vai dizer sobre Saulo. Por mais que Saulo perseguia a igreja, por mais que Saulo matava os cristãos, mas vai dizer lá em Atos 9:15, que Jesus vai falar para aquele povo lá, para os cristãos, esse é vaso escolhido por Deus. Aleluias. Sabe que eu entendo, muitas das vezes nós olhamos aquelas pessoas que muitas das vezes faz mal, e nós ainda até condenamos ela, mas ela pode ser vaso escolhido por Deus. Deus tem um propósito, aleluia. É por isso que eu e você não devemos perseguir ninguém. Por mais que a pessoa é mal, a gente tem que orar por essas pessoas, porque lá no fundo, ela pode ser um escolhido por Deus. Aleluias. Quantas das vezes talvez eu e você já criticamos outras pessoas, falar isso daí não serve para nada, isso daí só faz passar luta, só prova. Olha quantas provas que aquele aí, como muitos já disse aí, né, estão vivendo não esqueci a palavra, fugiu da mente, mas como que tivesse fazendo hora extra no mundo. Já vi pessoas dizer isso para pessoas, porque que a pessoa dava tanto trabalho e ainda estava vivo. Mas e se ele é vaso escolhido de Deus? Aleluias. E a Bíblia nos ensina algo interessante, que nós não podemos tocar na menina dos olhos de Deus. Se Deus fez eu e você, nós somos escolhidos por Ele. Então nós não podemos apontar, perseguir ninguém. Nós temos que entregar na mão do Senhor. Mas voltando aqui, aonde eu acabei de ler, por mais que Davi estava daquele jeito, ele se comparou como um vaso quebrado. Aleluias. Mas entenda, como eu disse aqui, nós vamos ter esse momento na nossa vida, nós vamos nos sentir quebrado, cansado. Muitas das vezes a luta é grande. Muitas das vezes, para eu e você estar aqui na igreja, nós pagamos um alto preço, que muitas das vezes as pessoas não notam isso. Às vezes a pessoa, se não tiver, vamos dizer, vigiando, vai falar assim, o irmãozinho faltou de novo, o irmãozinho não vem, mas não sabemos o preço que ele está pagando para estar aqui. Muitas das vezes apontamos uma pessoa e outra, e não sabemos o que está passando. Aleluias. Por que eu digo isso? Quantos de nós, eu me incluo, muitas das vezes chega cansado do serviço, cheio de problema, né? Vem uma prova dali, fala no meu ouvido, vem outra dali, fala no meu ouvido, e aí, justo nesse dia, tem que pregar a palavra de Deus. Eu não poderia ficar em casa e falar assim, para que fazer isso? Mas é nessa hora que eu me lembro que eu não sou qualquer um, mas eu sou um vaso escolhido por Deus. Aleluias. Eu estou quebrado, estou ali triste, estou mal, mas eu sei que Deus vai me usar, mesmo eu estando quebrado, porque eu sou instrumento dele. É assim que Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite. Aleluias. Por mais que não está acontecendo, por mais que você está triste, por mais que muitas das vezes a luta é grande, jamais esquece disso que Deus está dizendo. Você é vaso escolhido por Deus. Deus tem um grande propósito na tua vida. Aleluia. Só basta você abrir a tua boca que Ele vai te usar. Mas muitas das vezes achamos que não somos capazes. Se a gente olhar fisicamente, não somos capazes, mas tem um que Ele é capaz e que Ele usa você, me usa. Aleluia. Quem não lembra de Jeremias, quando naquele momento Jeremias fala, mas Senhor, justo eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus vai dizer aqui, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e na tua boca colocarei palavras. Aleluia. Eu e você temos que entender isso. Às vezes a ficha não cai na nossa mente, porque achamos que somos nós. É como que eu fosse no trabalho e a pessoa fala assim, ó, faz isso, e eu tenho que ser capacitado naquilo para fazer aquilo, porque se eu não for,
Como que eu vou fazer? Aleluia. É como erguer uma parede. Se colocar qualquer um para erguer uma parede, ela pode até fazer, mas a parede vai ficar assim. Mas coloca um pedreiro para você ver se não vai ficar alinhadinho. Aleluia. Nosso irmão Robson sabe disso. Então, mas muitas das vezes nós vemos quando Deus nos chama, nós achamos que é da mesma forma, é totalmente diferente. Nós olhamos e falamos, eu não sou capaz, Senhor. Mas Ele vem e te usa, e você olha e fala, meu Deus, o que eu fiz? Mas não somos nós que fazemos, são o nosso Deus que Ele faz na nossa vida. Aleluia, é Deus que nos guia, é Deus que faz. É por isso que eu e você temos que entender uma coisa, aleluia, por mais que a nossa situação não está parecendo conforme a situação que a gente acha que deve ser, Deus Ele quer nos usar, Deus Ele quer fazer conforme Ele quer. Então nesse momento, Davi se achou como um vaso quebrado, e aqui é onde nós lemos em Jeremias 18, vamos observar que Jeremias estava ali acomodado naquele cantinho, mas Deus falou para ele, Jeremias, eu quero te mostrar algo diferente, aleluia, talvez na tua mente, a sua vida não está andando, não está parado, talvez na tua mente, nada está dando certo, tudo que você planeja não vai, tudo que você pede não muda, não faz, não acontece, parece que está tudo parado, mas Deus fala, Jeremias, levantou, se pôs na posição, agora desce, vem aqui, aleluia, como eu disse, descer é intimidade, a casa é intimidade, aleluia. Então no momento que Jeremias desceu na casa do oleiro, a Bíblia vai mencionar que ele começa a observar o oleiro trabalhar, e ele pega o vaso, começa a fazer o vaso, aleluia, e chega um momento que o vaso se quebra. Interessante que não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou mais na mão do oleiro, aleluia. E o que me chama mais atenção, que no momento que nós se quebramos, nós temos que estar perto do oleiro, nós temos que estar na mão dele, porque o nosso oleiro, ele tem paciência. Você já viu o oleiro fazendo vaso? É uma paciência, coloca a mão ali, vai rodando ali, vai fazendo o formato bonitinho, não é de qualquer jeito, não, é com calma. Então Deus, Ele tem calma na minha vida e na tua vida, mas muitas das vezes a circunstância, muitas das vezes, vamos dizer, a consequência do nosso ato, do nosso erro, faz com que eu e você se quebra, aleluias, porque nós sabemos que o pecado afasta nós da presença de Deus, e quando nós estamos longe da presença de Deus, a tendência é errar, é se quebrar, aleluias, mas Deus está dizendo, ainda você está na minha mão, deixa eu trabalhar, deixa eu mudar, aleluias. Como eu disse, o oleiro, ele tem paciência, ele vai fazendo vaso, ele olha, aqui tem uma pedrinha, essa pedrinha vai atrapalhar, ele vai tirando, então o oleiro vai trabalhando na minha vida e na tua vida, vai transformando, até que o vaso fica conforme ele quer, aleluias. Mas muitas das vezes você fala assim, eu só estou o caco, aleluias, eu não sirvo para nada, mas como eu disse, você ainda é vaso. Eu vou lembrar de uma passagem que se encontra lá em Atos 27, a Bíblia vai mencionar que ali estava Paulo, aleluias, e no momento que ele estava ali, vai dizer que veio uma tempestade grande, que aquele navio teve naufrágio, vai dizer que ele chegou a espedaçar o navio, e a Bíblia vai mencionar que uns pulou e saiu nadando até na beira do mar, mas também vai dizer que quando o navio se quebrou, foi pedaço para um lado, pedaço para o outro, e aí o que as pessoas fez? Pulou naquele pedaço, apoiou naquele pedaço e chegou até na beira do mar, aleluias. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Por mais que você ainda está só o caco, aleluias, muitas das vezes pessoas vão precisar se apoiar nesse caco, aleluias, muitas das vezes pessoas vão precisar apoiar em você, para vir para a casa do Senhor. Talvez você olhe para você e fale assim, eu não sirvo para nada, eu só estou o caco, mas tem outras pessoas que falam assim, eu preciso desse caco, se esse caco não estiver aqui, eu não consigo ir adiante, eu não consigo alcançar aquilo que Deus quer na minha vida, está entendendo? Aleluia, Deus está dizendo para mim e para você, não devemos desistir, não devemos parar em meia luta, em meia dificuldade. Você está quebrado, mas ainda tem pessoas que se apoiam em você para continuar caminhando. Você está quebrado, ainda tem pessoas que dependem da tua oração, aleluias, para estar caminhando, para vir para a casa do Senhor, aleluias. E ali todos conhecem a mensagem.
vai dizer que eles conseguiram se salvar. Aleluias. Então aqui, voltando em Jeremias, vai dizer que após Jeremias observar, ele vê lá o oleiro fazendo o vaso. E nós sabemos que o vaso ele passa por algumas etapas. Aleluias. A primeira etapa é essa: o vaso na mão do oleiro começa a ser trabalhado. Aleluias. Aqui eu vejo é como eu e você, quando vem para a presença do Senhor, quando eu e você chegamos, ou às vezes depois que nós passamos muito tempo, a gente se encontra dessa forma. É o momento que eu e você estamos passando uma grande prova e ninguém consegue nos ajudar, somente Deus. É Deus que coloca a mão. Aleluias. E nós sabemos que o oleiro, ele não só coloca a mão por fora do vaso, ele coloca a mão dentro do vaso, fazer o formato. Aleluias. Tem coisa que é só o oleiro que vai conseguir modelar dentro de mim, de você. Às vezes a pessoa pode até dar conselho para você, a pessoa pode te ajudar, e você pode até sorrir, mas por dentro você está quebrado também. Aleluias. E aí somente o oleiro pode fazer isso, pode tirar aquilo que está te incomodando, te machucando. Aleluias. E aí após o vaso sair da mão do oleiro, a Bíblia vai dizer o que? Vai mostrar que o vaso depois, ele fica um tempinho ali, vamos dizer na estante, esperando secar um pouco, e depois é colocado no fogo. Aleluias. Então entenda algo: eu e você somos vasos escolhidos de Deus. Tem momento na nossa vida que vamos se quebrar, e Deus vem e faz um vaso novo, porque eu e você, aleluias, para muitos está quebrado, não serve para nada. Quando tem alguma coisa, você é bom, aleluia. Mas para Deus ele fala: eu pego os cacos, tem valor para mim, aleluias. Porque o vaso é um barro, aleluias, e o oleiro é o nosso Deus. Nós somos um barro. Deus nos dá o formato. O que é formato? É o caráter. Deus muda o meu caráter, o seu caráter. Aleluia. As pessoas olham para você, é simplesmente um barro, mas quando Deus pega e transforma ali, ó, vai uma boa pessoa, um bom obreiro, um trabalhador, um pai de família. Aleluia. Uma mulher decente, porque somente Deus faz isso. Aleluia. Então após, aí coloca no fogo. Aqui eu vejo que eu e você vamos ser testados, não testados, mas vamos passar por grande prova todos os dias. É como fogo, aleluias. E o fogo, ele não quebra o vaso, o fogo ele fortalece o vaso, ele faz que um vaso fica forte, aleluia. Então tem momento na nossa vida que vamos passar pelo fogo, aleluias. E a gente, quando fala de fogo, é algo que muitas das vezes nós não conseguimos resistir. E aí eu lembro da mensagem que a pastora Thalita pregou, que no momento que aqueles 3 jovens foi jogado na fornalha, quem estava com ele lá? Deus, aleluias. Então eu entendo, aqueles homens não se prostraram diante de outros deuses, foi fiel ao Senhor até o final. E no momento que ele passou pelo fogo, quem estava lá? Deus, aleluias. Deus está dizendo para mim e para você, aleluia, nós somos vaso escolhido, mesmo quebrado, somos vaso escolhido. E no momento que passar pelo fogo, se nós for fiel a Ele, Ele vai estar conosco. E aí vem aquele salmo que eu gosto de falar, Salmo 23, versos 4. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Tu estarás comigo. Aleluias. Deus estará contigo, por mais que está difícil a situação, aleluias, Deus vai estar conosco. Mas para isso é necessário a gente obedecer a Ele, é necessário eu e você, aleluia, se prostrar diante dEle e reconhecer que depende dEle, aleluias. Aqui nós vemos que Jeremias foi humilde, ele desceu, aleluias, ele não virou as costas para Deus, ele foi até aquilo que Deus disse: eu quero falar contigo. E sabe o que eu entendo aqui? Aleluias, tem momento na nossa vida que não vamos ter resposta, tem momento na nossa vida que vamos procurar resposta e não vamos encontrar, e somente Deus que vai conseguir trazer essa resposta para nós. Aleluias. Nós vamos falar: mas Deus, como isso vai acontecer? Aí eu lembro, sabe do que? No momento que Deus falou para Abraão que eles mesmo na velhice teria
ia ter um filho. E naquele momento vai dizer que Sara estava atrás da porta e ouviu aquilo. E eu imagino que ela olhou para a situação dela e falou: mas espera aí. E olhou para a situação do esposo dela e falou: espera aí, não tem como. Em outras palavras, né, é como se fosse uma piada. Como assim? E ela sorriu daquilo. E muitas das vezes nós fazemos isso, não descaradamente como foi na Bíblia aqui, mas nós nos pensamento nosso, olhamos para aquilo que Deus vai fazer e pensamos assim: mas espera aí, não tem como isso, não tem jeito. Então aqui eu entendo, aleluia, que tem coisas que na nossa mente nós achamos que Deus não é capaz de fazer, aleluia, mas Deus está dizendo aqui, aleluia, desce a casa do oleiro que eu falei contigo. A situação que você olha, você fala assim: eu não vou fazer mais nada porque não tem como fazer. Mas Deus está dizendo: vem, tenha intimidade comigo, aleluia, procura, aleluia, se envolver mais comigo, me buscar, que com certeza você vai entender o propósito que eu tenho, aleluia, para fazer. Glória a Deus. Porque aqui vamos observar esse texto, ele quer exemplificar o povo de Israel. Naquela época, Jeremias viu aquele povo e nos olhos deles não tinha mais o que fazer. Era um povo, vamos dizer assim, desobediente, um povo que aos olhos de Jeremias não tinha mudança. E aí Deus, como Jeremias sentiu tão decepcionado, Deus quis chamar ele e mostrar para ele: da mesma forma que eu faço com o vaso aqui, eu irei fazer com aquele povo. Aleluia. Da mesma forma que eu estou fazendo com esse vaso aqui, eu posso fazer naquele povo. E Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, aleluia, Ele pode fazer desta forma. Da mesma forma que Ele faz com esse vaso, Ele pode fazer na tua vida. Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode te fortalecer. Glória a Deus. Não é nada perdido ainda para o Senhor. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Glória a Deus. E olha a importância do vaso. É o último texto que eu vou estar falando aqui. Quem não lembra daquela mulher que perdeu o marido, só tinha 2 filhos, e vai dizer que o Criador levou ele embora para ser escravo. E ela vai desesperadamente atrás, né, de um dos profetas. E naquele momento quem está ali? Eliseu. E aí Eliseu, no momento ela fala, e Eliseu fala: mas peraí, vamos dizer assim, que tem eu a ver com isso? Daí ela explica a situação, e Eliseu fala: mas espera aí, o que você tem na tua casa? Ele fala: uma botija de azeite. O que ele vai dizer para buscar? Vasos, vazio. Aleluia. Está entendendo? Se você ainda é vaso, você tem importância ainda. Aleluia. Muitos ainda vão precisar. Olha a revelação que Deus me trouxe aqui agora. Muitos ainda vão precisar de você. Aleluia. O interessante é que você tem que continuar sendo vaso. Como eu disse, mesmo quebrado, seja vaso. Aleluia. E a Bíblia vai dizer o quê? Que ela vai nos vizinhos. Quem sabe trazendo para esse texto aqui que nós acabamos de ler. Tem vaso aí? Não, não tem não. Tem vaso aí? Aleluia. Chega aqui e pega, tem vaso aí? Tem, ó, um monte de vaso aqui, ó. Aleluia. Ela vai, pega todos esses vasos, leva lá. E por causa desse vaso, primeiramente a fé, mas por causa desse vaso, ela conseguiu pagar a dívida e sobrar dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Se não tivesse vaso, o que ela ia encher? Ela não tinha, ela só tinha botijas de azeite. Quem sabe poderia ter alguns vasinhos ali, mas ele pediu muitos vasos. Aleluia, glória a Deus. Então seja vaso, não importa a situação. Sabe o que é ser vaso? É ser escolhido de Deus, é saber que você é escolhido de Deus. Não que eu sou escolhido de Deus, não, é saber que você é escolhido de Deus. O que é ser escolhido de Deus? Uma pessoa especial, uma pessoa separada, uma pessoa que em meio às muitas, por mais que ninguém fala, não serve para nada, mas você sabe: eu sou escolhido de Deus, Deus me escolheu. Aleluias. Então entenda isso, você tem valor, você é escolhido, por mais que muito pode te apontar teu erro. Aleluias. Mas você mesmo assim é escolhido. Mas Deus nos ensina: aquele que confessar ao Senhor, aquele que pedir perdão do coração para Deus, Ele é fiel para perdoar. Aleluia, glória a Deus, amém? Que vocês possam
guardar essa palavra no seu coração e possa entender o que Deus quis dizer nesta noite. Aleluias. Nós somos vaso do Senhor. Por mais que as lutas, as tempestades da vida tenham nos quebrado, por mais que muitas vezes estamos em caco, aleluias, continue sendo vaso, continue buscando ao Senhor, continue confiando no Senhor, continue fazendo a vontade do Senhor. Aleluias. A luta vai dizer: desista. Aleluias. Você não serve. Tudo que você fala, tudo que você pede, nada acontece. Não. Deus tem um tempo dele. No momento certo, Ele vai colocar as mãos dele. E como foi na palavra, por mais que o vaso desfez, Ele vai pegar e vai fazer um vaso novo. Um vaso, aleluia, de honra. Amém? Glória a Deus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.